Uma pessoa atrai para si as ondas de pensamento correspondentes à natureza de seus pensamentos mais recorrentes em sua mente já conquistada, sua atitude mental. Então ela começa a colocar em ação a grande lei da atração, pela qual atrai outras pessoas que podem ajudá-la, e por sua vez, é atraída por pessoas que podem auxiliá-la. Essa lei da atração não é brincadeira, nem nenhum absurdo metafísico, mas um grande princípio vivo da natureza em ação, como qualquer um pode descobrir experimentando e observando. Para obter sucesso em qualquer coisa é preciso querer muito, o desejo deve estar em evidência para conseguir atraí-lo. O homem de desejos fracos atrai muito pouco para si mesmo. Quanto mais forte é o desejo, maior é a força que entra em ação. Você precisa desejar algo bastante antes de obtê-lo. Você precisa desejá-lo a mais que deseja as coisas que estão à sua volta, e deve estar preparado para pagar um preço por ele. O preço é se livrar de certos desejos menores que podem ficar no caminho da conquista do desejo maior. O conforto, a facilidade, o ócio, os divertimentos e muitas outras coisas podem ter de ir embora, mas nem sempre. Tudo depende daquilo que você quer. Como uma regra, quanto maior é a coisa desejada, maior é o preço que deve ser pago por ela. A natureza acredita em uma compensação adequada. Mas se você deseja algo sinceramente, pagará o preço sem qualquer objeção, já que o desejo diminuirá a importância das outras coisas. Você diz que quer muito alguma coisa, e está fazendo todo o possível para conquistá-la. Ora, você está apenas fingindo desejo. Você quer essa coisa tanto quanto um prisioneiro deseja sua liberdade, tanto quanto um homem à beira da morte deseja viver. Veja as coisas quase miraculosas que os prisioneiros que desejam liberdade conseguem fazer. Veja como eles passam por placas de aço e paredes de rocha com um pedacinho de pedra. Seu desejo é forte assim. Você trabalha para alcançar a coisa desejada como se sua vida dependesse disso. Bobagem! Você não sabe o que é desejo. Eu digo que se um homem deseja algo tanto quanto um prisioneiro deseja sua liberdade, ou tanto quanto um homem moribundo deseja sua vida, então esse homem será capaz de acabar com os obstáculos e impedimentos aparentemente removíveis. A chave para a realização é desejo, confiança e vontade. Essa chave abrirá muitas portas. O medo paralisa o desejo, ele o mata de susto. Houve momentos em minha vida em que o medo me dominava e se agarrava com força à minha essência, e então eu perdia toda a esperança, todo o interesse, toda a ambição, todo o desejo. Mas, graças a Deus, sempre consegui me livrar desse monstro e encarar minha dificuldade como um homem, e as coisas pareciam se resolver para mim de alguma forma. A dificuldade desaparecia ou eu recebia os meios para superar, ou contornar, ou me livrar dela. É estranho como isso funciona. Não importa o tamanho da dificuldade, parecemos sobreviver de alguma forma, e então começamos a pensar, o que era mesmo aquilo que eu temia? Isso não é apenas imaginação, é o funcionamento de uma lei poderosa, que podemos não entender completamente, mas que podemos provar a qualquer momento. As pessoas muitas vezes perguntam, não há nada demais para a gente do novo pensamento em você dizer não se preocupe, mas o que uma pessoa pode fazer quando pensa em tudo o que vai enfrentar, que podem atrapalhá-la e a seus planos? Bem, tudo o que posso dizer é que o homem é tolo ao se importar em pensar sobre os problemas que ainda estão por vir. A maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem, uma grande proporção das outras vem de uma forma mais branda que esperávamos, e há sempre aquelas coisas que vêm ao mesmo tempo para nos ajudar a superar o problema. As coisas acabam se ajustando. Estamos preparados para qualquer problema que nos assalte, e quando a hora chega nos encontramos de alguma forma prontos para enfrentá-lo. O futuro nos reserva não apenas dificuldades a serem superadas, mas também agentes para nos ajudar a superá-las. As coisas se ajustam sozinhas. Deus não apenas ajusta o vento para a ovelha tosada, mas também a ovelha tosada para o vento. Os ventos e a tosa não vêm juntos, mas geralmente há tempo suficiente para que a ovelha se acostume, e sua lã geralmente cresce antes que o frio cortante chegue.
Já foi bem dito que 9/10 das preocupações são sobre coisas que jamais acontecem, e que o outro 10 é sobre coisas que têm pouca ou nenhuma importância. Então de que vale usar toda a sua reserva de força se afligindo com problemas futuros, se isso não for verdade? É melhor esperar até que os problemas realmente cheguem antes de se preocupar. Você verá que ao guardar essa energia, você poderá enfrentar qualquer problema que aparecer em seu caminho. Mas o que acaba mesmo com toda a energia no homem ou na mulher comum? É realmente a superação das dificuldades, ou a preocupação com problemas que ainda estão por vir. É sempre amanhã, amanhã, e mesmo assim o amanhã nunca chega como temíamos que chegasse. Não há nada de errado com o amanhã, ele traz tantas coisas boas quanto problemas. Juro que, quando me sento para pensar sobre as coisas que temia que se voltassem contra mim, dou risada. Onde estão essas coisas temidas agora? Eu não sei, e quase me esqueci de que já tive medo delas. Você não precisa lutar contra a preocupação, essa não é maneira de vencer esse hábito. Apenas pratique sua concentração, e então aprenda a se concentrar em algo que está diante de você, e verá que o pensamento de preocupação desapareceu. A mente só consegue pensar em uma coisa por vez, e se você se concentrar em algo brilhante, a outra coisa irá embora. Há maneiras melhores de superar pensamentos repreensíveis do que lutar contra eles. Aprenda a se concentrar em pensamentos de caráter oposto e terá então resolvido o problema. Quando a mente está cheia de pensamentos de preocupação, não consegue achar tempo para fazer planos em seu benefício. Mas quando você se concentra em pensamentos brilhantes e úteis, vai descobrir que isso começará a funcionar subconscientemente, e quando esse momento chegar, você encontrará todos os tipos de planos e métodos com os quais poderá atender às suas demandas. Mantenha sua atitude mental certa, e todas as coisas chegarão até você. Não faz sentido se preocupar, nunca se ganhou nada com isso, nem se ganhará. Pensamentos brilhantes, animadores e felizes atraem coisas brilhantes, animadoras e felizes para nós, e a preocupação só as afugenta. Cultive a atitude mental certa. Capítulo 8. A lei do controle mental. Seus pensamentos podem ser seus fiéis criados ou seus mestres tirânicos, depende de como você permite que sejam. Eles podem trabalhar de acordo com uma vontade firme, fazendo o melhor que sabem, não apenas quando você está acordado, mas enquanto dorme. Parte de nosso melhor trabalho mental acontece quando nossa mentalidade consciente está em repouso, como podemos notar pelo fato de que quando amanhã chega, descobrimos que alguns problemas foram resolvidos durante a noite, depois que os despedimos de nossas mentes, aparentemente, ou eles podem nos controlar e nos tornar seus escravos se formos bobos o bastante para permitir que façam isso. Mais da metade das pessoas no mundo são escravas de cada pensamento errante que parece perfeito para atormentá-las. Sua mente foi dada a você para seu bem e bom uso, e não para usar você. Pouquíssimas pessoas parecem perceber isso e compreender a arte de controlar a mente. A chave para o mistério é a concentração. Um pouco de prática desenvolverá em cada pessoa o poder de usar a máquina mental adequadamente. Quando você tiver algum trabalho mental a fazer, concentre-se nele e em mais nada, e descobrirá que a mente entrará em ação imediatamente, no trabalho em questão, e os problemas se resolverão antes do esperado. Há uma ausência de fricção, e assim evitamos um trabalho ou poder perdido. Cada grama de energia é usada, e cada revolução do volante mental conta. Vale a pena ser um engenheiro mental competente. E o homem que entende como fazer funcionar seu motor mental sabe que uma das coisas mais importantes é ser capaz de pará-lo quando o trabalho já foi feito. Ele não continua colocando carvão na fornalha, nem mantendo a pressão alta depois que o trabalho está terminado, ou quando a quantidade de trabalho do dia já foi cumprida, e as fornalhas devem ser abafadas até o dia seguinte. Algumas pessoas agem como se o motor devesse ser mantido ligado mesmo havendo ou não trabalho a ser feito, e então reclamam que ele se desgasta e oscila e precisa de conserto. Esses motores mentais são máquinas sofisticadas, e precisam de um cuidado inteligente.
Para aqueles que se familiarizam com as leis do controle mental, parece absurdo passar a noite acordado se afligindo com os problemas do dia, ou mais frequentemente, pela manhã. É tão fácil diminuir a velocidade da mente quanto diminuir a velocidade de um motor, e milhares de pessoas estão aprendendo a fazer isso neste momento do novo pensamento. A melhor maneira de fazê-lo é pensar em alguma outra coisa, o mais diferente possível do pensamento inoportuno. Não adianta lutar contra um pensamento repreensível com o objetivo de afogá-lo, é uma tremenda perda de energia, e quanto mais você diz não vou pensar nisso, mais o pensamento volta à sua mente, já que você o está segurando lá para tentar acabar com ele. Deixe-o ir, não pense mais nisso, concentre sua mente em algo totalmente diferente, e mantenha a atenção lá por um esforço da vontade. Um pouco de prática fará muito por você nesse sentido. Só há espaço para uma coisa por vez no foco da atenção, então concentre toda a sua atenção em um único pensamento, e os outros sairão sorrateiramente. Tente você mesmo. Capítulo 9. Afirmando a força da vida. Já falei sobre a vantagem de se livrar do medo. Agora, quero levar um pouco de vida até você. Muitos de vocês agem como se estivessem mortos, sem ambição, sem energia, sem vitalidade, sem interesse, sem vida. Isso nunca vai funcionar. Você está estagnado. Acorde e mostre alguns sinais de vida. Esse não é o lugar para você se arrastar como um cadáver que volta à vida. Esse é o lugar de pessoas alertas, ativas, vivas, e um bom despertar é o que você precisa, apesar de não precisarmos de mais nada além do tocar da trombeta de Gabriel para acordar algumas das pessoas que se arrastam por aí pensando estarem vivas, mas que na verdade estão mortas para tudo aquilo que faz a vida valer a pena. Precisamos deixar a vida fluir através de nós, e permitir que se expresse naturalmente. Não deixe que as pequenas preocupações da vida, nem mesmo as grandes, o deprimam e façam com que você perca a vitalidade. Afirme a força da vida que está em você e a manifeste em cada pensamento, ação e feito, e logo você estará feliz e quase transbordando de vitalidade e energia. Coloque um pouco de vida em seu trabalho, em seus prazeres, em você mesmo. Pare de fazer coisas pela metade, e comece a se interessar por aquilo que está fazendo, dizendo e pensando. É impressionante quanto interesse podemos encontrar nas pequenas coisas da vida quando acordamos para ela. Há coisas interessantes por toda parte ao nosso redor, acontecimentos interessantes a todo momento, mas não nos daremos conta deles a não ser que afirmemos nossa força de vida e comecemos a viver de verdade, em vez de meramente existir. Nenhum homem ou mulher nunca dá valor para nada a não ser que coloque vida em suas tarefas do dia a dia, as ações e os pensamentos. O que o mundo precisa é de homens e mulheres vivos. Basta olhar nos olhos das pessoas que você conhece para ver como pouquíssimos deles estão realmente vivos. A maioria deles não tem aquela expressão de vida consciente que distingue os vivos daqueles que simplesmente existem. Quero que você adquira esse sentimento de vida consciente para que possa manifestá-lo em sua vida e mostrar o que a ciência mental fez por você. Quero que você comece a trabalhar nisso hoje. Mas você só conseguirá fazer isso se realmente se interessar pela tarefa. Tópico: afirmação e exercício. Concentre em sua mente o pensamento de que o eu dentro de você está muito vivo e que está vivendo a vida completamente, tanto física quanto mentalmente. E mantenha esse pensamento aqui, auxiliando-o com repetições constantes desse lema. Não deixe que esse pensamento fuja, continue empurrando de volta para a sua mente. Mantenham em frente a visão mental o máximo possível. Repita o lema ao acordar pela manhã, diga-o quando for dormir à noite. E diga-o à hora das refeições, e quando puder durante o dia, pelo menos uma vez por hora. Construa uma imagem mental de você mesmo cheio de vida e energia. E tente viver dessa forma o máximo possível. Ao começar uma tarefa, diga eu estou vivo e coloque quanta vida puder nesse trabalho. Se por acaso se sentir deprimido, diga eu estou vivo e então respire fundo algumas vezes, e a cada vez que inspirar tenha em mente o pensamento de que está respirando com força e vida, e ao expirar, tenha em mente que está eliminando todas as situações velhas,
mortas e negativas e está feliz de se livrar delas. Então termine com uma afirmação com determinação e vigor: eu estou vivo, e seja sincero quando a disser. Deixe seus pensamentos tomarem a forma de ações. Não se contente meramente dizendo que está vivo, mas prove-o com suas ações. Tenha interesse em fazer as coisas, não passe o dia gemendo ou sonhando acordado. Mãos à obra e viva. Capítulo 10. Treinando o hábito da mente. William James, famoso professor e autor de livros sobre psicologia, disse muito bem: a melhor coisa da educação é fazer de nosso sistema nervoso um aliado em vez de um inimigo. Para tanto, precisamos tornar automáticas e habituais, o mais cedo possível, o maior número de ações úteis que pudermos, e evitar cuidadosamente que elas se desenvolvam de maneira que possam ser desvantajosas. Ao adquirir um novo hábito, ou ao abandonar um antigo, devemos tomar cuidado para nos lançar com a iniciativa mais forte e decidida possível. Nunca deixe acontecer uma exceção até que o novo hábito esteja seguramente enraizado em sua vida. Aproveite a primeira oportunidade possível para agir a cada resolução que tomar, e a cada estímulo emocional que experimentar, no sentido dos hábitos que você deseja adquirir. Esse conselho é de alguma forma familiar para todos os estudantes da ciência mental, mas afirma a questão de maneira mais simples que a maioria de nós já fez. Ele imprime sobre nós a importância de passar os impulsos adequados para a mente subconsciente, para que eles se tornem automáticos e uma segunda natureza. Nossa mentalidade subconsciente é um grande depósito de todos os tipos de sugestões dadas por nós mesmos e pelos outros, e como é a mente do hábito, devemos ter o cuidado de mandar para lá o material adequado, pois ela pode transformá-lo em hábito. Se adquirimos o hábito de fazer certas coisas, podemos ter certeza de que a mentalidade subconsciente tornará fácil para nós fazer sempre a mesma coisa, e cada vez mais fácil, até estarmos firmemente presos às cordas e correntes do hábito, e achar mais ou menos difícil, e às vezes quase impossível, nos livrarmos dessa coisa terrível. Devemos cultivar bons hábitos mesmo em momentos de necessidade. Chegará o momento em que seremos chamados a dar o melhor de nós, e só depende de nós se esse momento nos encontrará fazendo a coisa adequada automaticamente quase sem pensar, ou lutando para realizar a tarefa amarrados e presos pelas correntes das coisas que são o oposto daquilo que desejamos. Devemos ficar sempre alertas para prevenir a formação de hábitos indesejáveis. Pode não haver mal nenhum ao fazer uma coisa hoje, ou talvez de novo amanhã, mas pode existir um grande perigo em estabelecer o hábito de fazer determinada coisa. Ao ser confrontada, ela pergunta: qual dessas duas coisas eu deveria fazer? E a melhor resposta é: farei aquilo que eu gostaria que se tornasse um hábito em minha vida. Ao criar um novo hábito, ou se livrar de um antigo, devemos partir para a tarefa com o máximo de entusiasmo, para ganhar o maior terreno possível, antes que a energia se acabe ao encontrar a oposição dos hábitos contrários já formados. Devemos começar deixando uma grande impressão na mentalidade subconsciente. Então, devemos ficar constantemente de guarda contra as tentações de desistir da nova resolução só desta vez. Essa ideia do só uma vez acaba com mais resoluções boas que qualquer outra causa. No momento em que você se rende ao só uma vez, introduz a ponta da cunha que deixará, no final, sua resolução em pedaços. Igualmente importante é o fato de que a cada vez que você resiste à tentação, mais forte se torna a sua resolução. Haja de acordo com sua resolução o mais rápido e frequentemente possível, a cada manifestação de pensamento em ação, e ela se tornará ainda mais poderosa. Você está conferindo poder à sua resolução original cada vez que a reforçar com uma ação. A mente já foi comparada a um pedaço de papel que foi dobrado. Após algum tempo, ela tende a dobrar sempre na mesma linha, a não ser que façamos um novo vinco para ser seguido. Os vincos são hábitos. A cada vez que criamos um, fica muito mais fácil para a mente se dobrar de acordo com o mesmo vinco dali em diante. Vamos criar nossos vincos mentais no sentido correto. Capítulo 11. A psicologia da emoção. As pessoas geralmente pensam nas emoções como se fossem independentes do hábito. É fácil pensarmos que alguém adquire os hábitos a partir de uma ação,
ou mesmo de um pensamento, mas estamos vendo as emoções como algo conectado ao sentimento e muito distante de um esforço intelectual. No entanto, apesar da distinção entre os dois, ambos são amplamente dependentes do hábito, e uma pessoa pode reprimir, aumentar, desenvolver ou mudar suas emoções, assim como pode regular seus hábitos de ação e linhas de pensamento. É um axioma da psicologia que as emoções se tornam mais profundas pela repetição. Se uma pessoa permite um estado de sentimento tomar totalmente controle sobre ela, achará mais fácil se render à mesma emoção pela segunda vez, e assim por diante, até que a emoção ou sentimento em questão se torne uma segunda natureza para ela. Se uma emoção indesejável se mostra inclinada a fazer de você uma morada permanente, é melhor começar a trabalhar para se livrar dela, ou pelo menos controlá-la. E o melhor momento para fazê-lo é no começo, já que a repetição faz que o hábito se torne mais firmemente entrincheirado, e a tarefa de desalojá-lo ainda mais difícil. Você já sentiu inveja? Se a resposta for afirmativa, você lembrará como sua primeira aproximação foi traiçoeira, como ela sussurrou sugestões odiosas em seu ouvido, e como ela prosseguiu com essas sugestões gradualmente até que, finalmente, você começou a ver tudo verde. A inveja possui um efeito sobre a bile, e faz que ela envenene o sangue. É por isso que a cor verde é sempre associada a ela. Então você se lembrará como a coisa pareceu crescer, tomando conta, até que você mal conseguia não se entregar a ela. E na vez seguinte, você achou muito mais fácil sentir inveja. Ela parecia trazer à tona todo tipo de coisa que aparentemente justificavam suas suspeitas. Tudo começou a ficar verde, o monstro de olhos verdes ficou cada vez mais gordo. E assim acontece com qualquer sentimento ou emoção. Se você tem um ataque de raiva, vai ver que é mais fácil ficar bravo na próxima vez, e com menos provocações. O hábito de sentir vontade de agir de maneira maldosa e fazê-lo não demora muito para se instalar em sua nova casa quando é encorajado. A preocupação é um ótimo hábito para crescer e ficar cada vez mais gordo. As pessoas começam a se preocupar com as grandes coisas, e então começam a se preocupar e afligir com algo menor. E então as preocupações mais meramente insignificantes começam a atormentá-las. Elas imaginam que todo o azar de coisas mais está prestes a acontecer. Se vão viajar, têm certeza de que haverá um acidente. Se um telegrama chega, com certeza contém informações terríveis. Se uma criança está quieta demais, a mãe preocupada não tem dúvida de que ela vai ficar doente. Se o marido parece pensativo, como se estivesse remoendo algum plano de negócios em sua cabeça, então a boa esposa fica convencida de que ele não a ama mais, e se entrega a um choro sem fim. E assim por diante, preocupação, 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 e cada indulgência faz que o hábito se sinta ainda mais em casa. Após um tempo, o pensamento continuado se coloca em ação. Além de a mente estar envenenada por pensamentos tristes, a testa também mostra linhas profundas entre as sobrancelhas, e a voz assume aquele tom reclamão e irritante tão comum entre as pessoas com um fardo de preocupações. A condição da mente conhecida como encontradora de defeitos é outra emoção que cresce e engorda com o exercício. No começo, o defeito pode ser encontrado em uma coisa, e então em outra, e por fim, em tudo. A pessoa se transforma em uma resmungona crônica, um fardo para amigos e parentes, e alguém a ser evitado por pessoas de fora. As mulheres são as melhores resmungonas. E não é porque os homens são melhores de alguma forma, mas simplesmente porque um homem resmungão pode ter o hábito arrancado por outros homens que não conseguem suportar esse contrassenso, e então ele acha que está dificultando as coisas demais para si e muda, enquanto que uma mulher tem maiores chances de ceder ao hábito. Mas essa reclamação é tudo uma questão de hábito. Ele começa pequeno, e a cada vez em que é aceito finca outra raiz ou lança outro galho, e se apressa para se tornar cada vez mais próximo de quem lhe deu o solo para brotar. A inveja, a falta de caridade e a fofoca são todos hábitos desse tipo. As sementes estão no peito de cada pessoa, e eles só precisam de um solo bom e um pouco de água para se tornarem robustos e fortes.
A cada vez que você abre caminho para essas emoções negativas, mais fácil se torna a recaída para os mesmos sentimentos ou similares. Às vezes, ao encorajar uma emoção indigna, você verá que deu espaço para o crescimento de uma família inteira dessas ervas daninhas mentais. Não se trata de um velho discurso ortodoxo contra o pecado dos maus pensamentos. É meramente um chamado da sua atenção para a lei subjacente à psicologia da emoção. Não há nada de novo nisso. É tão velho quanto as montanhas, mas é tão antigo que muitos de nós se esqueceram completamente. Se você deseja manifestar essas características constantemente desagradáveis e sofrer a infelicidade que vem delas, simplesmente o faça. O problema e o privilégio são só seus. Eu não tenho nada que ver com isso e não estou fazendo um sermão. Tomar conta de minhas coisas e ficar de olho em hábitos e ações indesejáveis preenche meu dia. Estou meramente falando sobre a lei relacionada à questão, e o resto fica por sua conta. Mas se você quiser acabar com esses hábitos, há dois caminhos abertos. Primeiro, sempre que se encontrar sendo indulgente com um pensamento ou sentimento negativo, retome o controle e diga com firmeza e vigor: saia daqui. Ele não vai gostar no começo, e vai tentar fugir das rédeas, curvar as costas e rosnar como um gato zangado. Mas não se importe, diga saia. Na próxima vez, ele não estará tão confiante nem tão agressivo, e até manifestará um pouco do hábito do medo. Cada vez que você reprimir e sufocar uma tendência desse tipo, mais fraca ela se tornará, e mais forte você será. O professor James diz: recuse-se a expressar uma paixão, e ela morrerá. Conte até 10, antes de soltar sua raiva, e a ocasião parecerá ridícula. Assobiar para se manter corajoso não é meramente uma figura de linguagem. Por outro lado, passe o dia sentado em uma postura lastimosa, suspire e responda a tudo com uma voz abatida, e a melancolia não vai embora. Não há preceito mais valioso na educação moral que este, e todos que já passaram por isso sabem: se desejamos conquistar as tendências emocionais em nós mesmos, antes de tudo precisamos seguir uma direção totalmente contrária, assiduamente e a sangue frio, a todas as disposições que preferíamos cultivar. Suavize sua expressão, deixe que seus olhos brilhem, concentre-se no aspecto dorsal e não ventral de sua estrutura, e fale em um tom mais alto e cumprimente alguém com um sorriso, e seu coração deve ser frígido se não começar a descongelar. Capítulo 12. O desenvolvimento de novos neurônios. Já falei do plano de se livrar de estados indesejáveis de sentimento e acabar com eles. Entretanto, existe uma maneira muito melhor de cultivar um sentimento, ou uma emoção, diretamente oposto àquele que você deseja erradicar. Somos muito aptos a nos considerar criaturas de emoções e sentimentos, e de apreciar o fato de que esses sentimentos e essas emoções somos nós. Mas isso está muito longe de ser verdade. É real que a maioria das raças é escrava de seus sentimentos e emoções, e governadas por eles a um alto grau. Elas acham que os sentimentos são coisas que mandam nas pessoas e das quais elas não conseguem se livrar, então desistem de se rebelar. Elas se rendem ao sentimento sem questionar, apesar de saberem que a emoção ou característica mental foi calculada para prejudicá-las, e trazer infelicidade e fracasso em vez de felicidade e sucesso. Elas dizem somos feitas assim, e seguem em frente dessa maneira. A nova psicologia está ensinando coisas melhores às pessoas. A psicologia diz que elas são mestres de suas emoções e sentimentos, e não seus escravos. Ela diz que neurônios podem ser desenvolvidos para se manifestar de uma maneira mais desejável, e que os neurônios antigos que têm se manifestado de maneira tão desagradável podem ser aposentados e sofrer de atrofia por falta de uso. As pessoas podem se reformular e mudar sua natureza como um todo. Não se trata apenas de uma teoria inútil, mas algo que está acontecendo e que já foi demonstrado por milhares de pessoas, e que está chamando cada vez mais a atenção. Não importa qual a nossa teoria sobre a mente favorita, precisamos admitir que o cérebro é um órgão e instrumento da mente, pelo menos em nosso estado atual de existência, e que deve ser considerado nessa questão. O cérebro é como um maravilhoso instrumento musical e tem milhões de notas, com as quais podemos tocar combinações inumeráveis de sons.
Viemos ao mundo com certas tendências, temperamentos e predisposições e podemos atribuí-los à hereditariedade, ou às teorias de pré-existência, mas o fato permanece o mesmo. Certas notas parecem responder a nosso toque mais facilmente que outras. Algumas notas parecem soar mais forte quando a corrente de circunstâncias passa pelas cordas. E outras notas não são vibradas facilmente. Mas achamos que se fizermos um esforço para restringir a expressão de algumas dessas notas facilmente reverberadas, elas produzirão menos som e estarão menos sujeitas à brisa passageira. E se prestarmos atenção a outras cordas que não têm produzido um tom muito claro, logo as deixaremos em boa forma, suas notas soarão claras e vibrantes e afogarão os sons menos agradáveis. Temos milhões de neurônios não usados esperando por desenvolvimento. Usamos poucos deles, e utilizamos alguns de maneira exaustiva. Usando outras células, poderíamos dar um pouco de sossego a eles. O cérebro pode ser treinado e desenvolvido de um jeito que pode parecer incrível para quem não conhece o assunto. As atitudes mentais podem ser adquiridas e desenvolvidas, transformadas e descartadas, só depende da vontade. Não existe mais uma desculpa para pessoas que manifestam estados mentais desagradáveis e prejudiciais. O remédio está em nossas mãos. Adquirimos hábitos de pensamento, sentimento, ação e uso repetido. Podemos nascer com uma tendência para certa direção, ou podemos adquirir as tendências pela sugestão de outra pessoa. Esses são os exemplos das pessoas à nossa volta, de leituras e das palavras dos professores. Somos um pacote de hábitos mentais. A cada vez que toleramos um pensamento ou hábito indesejado, mais fácil se torna a sua repetição. Os cientistas que estudam a mente têm o hábito de se referir aos pensamentos ou às atitudes mentais desejáveis como positivos, e aos indesejáveis como negativos. Há uma boa razão para isso. A mente instintivamente reconhece certas coisas como boas para o indivíduo ao qual elas pertencem, e libera o caminho para esses pensamentos, impondo a menor resistência possível a eles. Eles têm um efeito muito maior que um pensamento indesejável, e um pensamento positivo pode combater vários negativos. A melhor maneira de superar pensamentos e sentimentos indesejáveis ou negativos é cultivar os positivos. O pensamento positivo é a planta mais forte, e com o tempo acabará com o negativo ao privá-lo do sustento necessário para sua existência. É claro que o pensamento negativo vai impor uma resistência vigorosa a princípio, já que se trata de uma questão de vida ou morte. Como a gíria de hoje diz, ele vê seu fim se um pensamento positivo consegue crescer e se desenvolver, e consequentemente, torna as coisas ainda mais desagradáveis para o indivíduo até que ele consiga fazer progressos para matá-lo de fome. Os neurônios não gostam de ser deixados na prateleira, assim como qualquer outra forma de energia viva, e se rebelam e lutam até que se tornam fracos demais para continuar. A melhor pedida é prestar o mínimo de atenção possível a essas ervas daninhas da mente, mas empregar o máximo tempo possível regando e cuidado das novas e belas plantas do jardim da mente. Por exemplo, se você odeia alguém, a melhor maneira de superar esse pensamento negativo é cultivar o amor em seu lugar. Pense no amor e manifeste o máximo possível. Cultive pensamentos de gentileza, e seja o mais gentil que puder com todo mundo que encontrar. Não será fácil no começo, mas gradualmente o amor controlará o ódio, e o último começará a se abater e definhar. Se você tem uma tendência à tristeza, cultive um sorriso, e uma visão mais animada das coisas. Insista naquele sorriso de orelha a orelha e faça um esforço para ver o melhor lado de tudo. É claro que os demônios da tristeza vão querer brigar, mas não preste atenção a eles, simplesmente continue cultivando o otimismo e a animação. Deixe que radiante, animado e feliz seja seu lema, e tente agir de acordo com ele. Essas dicas podem parecer antigas e batidas, mas são verdades psicológicas que podem ser usadas em sua própria vantagem. Uma vez que você compreende a natureza de algo, as afirmações e autossugestões de várias escolas podem ser compreendidas e utilizadas. Com esse método, você pode se tornar uma pessoa energética em vez de preguiçosa, e ativa em vez de ociosa. É tudo uma questão de prática e trabalho contínuo.
Os seguidores do novo pensamento muitas vezes têm muito a dizer sobre manter o pensamento, e na verdade, é necessário segurar o pensamento para conseguir atingir os resultados. Mas uma coisa a mais é necessária. Você precisa manifestar o pensamento até que ele se torne um hábito fixo. Os pensamentos tomam sua forma em ação, e por sua vez, as ações influenciam o pensamento. Então, ao manifestar algumas linhas de pensamento, as ações reagem sobre a mente, e aumentam o desenvolvimento da porção do cérebro intimamente ligada à ação. A cada vez que a mente produz um pensamento, mais fácil se torna a ação resultante, e a cada vez que uma ação é realizada, mais fácil se torna o pensamento correspondente. Então, você pode ver que se trata de uma via de mão dupla, ação e reação. Se você ficar animado e feliz, rir é muito natural. E se você rir um pouquinho, vai começar a se sentir radiante e animado. Você vê aonde quero chegar. Aqui está, em poucas palavras, se você deseja cultivar certo hábito ou ação, comece cultivando a atitude mental correspondente. E ao cultivar essa atitude mental, comece a manifestá-la com ações correspondentes ao pensamento. Agora veja se você não consegue aplicar essa regra. Pegue algo que você realmente sente que devia ser feito, mas que não tem a menor vontade de fazer. Cultive o pensamento que leva a essa ação, e diga para si mesmo, eu gosto de fazer tal e tal coisa, e então comece a agir com animação. Não se esqueça, junto ao pensamento de que você gosta de fazer tal coisa. Interesse-se por aquilo que está fazendo, estude a melhor maneira de fazê-lo, coloque seu cérebro para funcionar, tenha orgulho disso e você se encontrará fazendo tal atividade com uma quantidade considerável de prazer e interesse, ou seja, você terá cultivado um novo hábito. Se você preferir tentar esse método em alguma característica mental da qual gostaria de se livrar, funcionará da mesma maneira. Comece cultivando uma característica oposta, e pense e haja com toda a força. Então, veja a mudança que se instalará em você. Não se sinta desencorajado pela resistência que encontrará no começo, em vez disso, cante com alegria eu posso e vou conseguir, e se dedique a isso com todo o coração. O mais importante é se manter animado e interessado. Se você conseguir fazer isso, o resto será fácil. Capítulo 13. O poder de atração, a força do desejo. Já discutimos a necessidade de se livrar do medo, e que esse desejo deve ter força total para funcionar. Imaginando que você já dominou essa parte da tarefa, ou pelo menos está no começo do caminho para seu domínio, vou chamar a atenção para outra ramificação importante do assunto. Refiro-me ao assunto da dispersão mental. Não estou falando da dispersão de quem não consegue manter segredo, isso também é importante, mas já é outra história. O vazamento ao qual me refiro é aquele causado pelo hábito de ter sua atenção atraída ou distraída por cada desejo passageiro. Para obter algo é preciso que a mente se apaixone pelo objeto de desejo, e esteja consciente de sua existência quase a ponto de excluir qualquer outra coisa. Você precisa se apaixonar por aquilo que deseja conquistar assim como se estivesse prestes a encontrar a mulher ou homem com quem deseja se casar. Não quero dizer que você deveria se tornar um monomaníaco pelo assunto, nem perder o interesse por qualquer outra coisa no mundo. Isso não vai funcionar, já que a mente precisa de recreação e mudanças. Mas afirmo que é preciso estar concentrado na coisa desejada a ponto de todo o resto adquirir uma importância secundária. Um homem apaixonado pode ser agradável com todo o mundo e passar pelas obrigações e prazeres da vida com um bom espírito, mas por trás disso tudo ele estará pensando em apenas uma garota, e cada uma de suas ações estará voltada para conseguir aquela garota e montar um lar confortável para ela. Você entende o que digo? Você precisa se apaixonar por aquilo que deseja, e com honestidade, nada dessa paquera de hoje, desse tipo de amor hoje juntos, amanhã separados, mas o bom amor à moda antiga, que tornava impossível um rapaz conseguir dormir até que ele desse uma volta perto da casa de sua namorada, e tivesse certeza de que ela ainda estava lá. Esse é o amor verdadeiro. E o homem ou mulher em busca do sucesso tem de transformar seu objeto de desejo em sua paixão predominante, e precisamos manter isso em mente nos momentos decisivos.
O sucesso é invejoso. Ele requer toda a afeição de um homem, e se ele começa a flertar com outros objetivos charmosos, ele logo vira as costas. Se um homem permite que seu maior interesse fique de lado em um momento decisivo, se torna um fracassado. Você precisa dar aquilo que deseja seu melhor pensamento, e o mais sincero. Assim como o homem que está completamente apaixonado pensa em planos e esquemas para agradar sua amada, o homem que está apaixonado por seu trabalho ou seu negócio deve dedicar a ele seu melhor pensamento, e como resultado, aqueles 101 planos irão para seu campo de consciência, e muitos deles são importantes. Lembre-se de que a mente trabalha no plano subconsciente, e quase sempre sob a influência da paixão ou do desejo predominante. Ela consertará as coisas, e juntará planos e esquemas, e no momento em que você mais precisar, eles aparecerão do nada em sua consciência, e você terá vontade de comemorar, como se tivesse recebido alguma ajuda externa valiosa. No entanto, se você dispersa sua força de pensamento, a mente subconsciente não saberá como agradá-lo, e como resultado você não a terá mais como fonte de ajuda e assistência. Além disso, você perderá o resultado poderoso do pensamento concentrado e consciente que estabelece os detalhes de seus planos. E, mais uma vez, o homem cuja mente é cheia de dezenas de interesses fracassa ao exercer o poder de atração que é manifestado pelo homem com uma única paixão predominante, e assim fracassa ao atrair para si pessoas, coisas e resultados que poderiam ajudá-lo a levar seus planos a cabo, e também ao se colocar na corrente da atração, onde poderia entrar em contato com pessoas que adorariam auxiliá-lo, uma vez que possui interesses comuns. Já percebi por conta própria que quando me permiti me interessar por algo a mais que minha linha de trabalho usual, bastou pouco tempo para que minhas contas aumentassem, e meu negócio desse sinais de falta de vitalidade. Muitos podem dizer que isso acontece porque deixei de fazer algumas coisas que teria feito se minha mente estivesse concentrada nos negócios. É verdade, mas já vi resultados semelhantes em casos em que não havia nada a ser feito, casos nos quais a semente já estava plantada, e a planta só aguardava. Em situações assim, no momento em que dirigi meu pensamento para a questão, a semente começou a brotar. Não quero dizer que tive de enviar grandes ondas mentais com a ideia de afetar as pessoas, nem um pouco. Eu simplesmente comecei a perceber que coisa boa eu tinha em mãos, e quantas pessoas a queriam, e como elas ficariam felizes ao saber mais a respeito desse tipo de coisa, e meu pensamento parecia vitalizar o trabalho, e a semente começou a brotar. Isso não é ilusão, já que passei por essa experiência várias vezes. Já falei com muitas pessoas sobre o assunto, e descobri que nossas experiências são perfeitamente correspondentes. Então, não adquira o hábito de deixar-se levar por essas dispersões mentais. Mantenha seu desejo jovem e ativo, e deixe-o fazer seu trabalho sem a interferência de outros desejos conflitantes. Continue apaixonado por aquilo que deseja obter, alimente sua paixão, visualize o já conquistado, e mantenha sua única e predominante paixão forte e vigorosa. Não seja um polígamo louco, um amor mental é tudo o que um homem precisa, quer dizer, um por vez. Alguns cientistas afirmam que essa coisa chamada amor está na base da vida como um todo. Eles alegam que o amor da planta pela água faz que mande suas raízes para baixo até que a coisa amada seja encontrada. Eles dizem que o amor da flor pelo sol faz que ela cresça longe dos locais escuros, para que possa receber a luz. As chamadas afinidades químicas realmente são uma forma de amor. E o desejo é a manifestação desse amor da vida universal. Não estou usando uma mera figura de linguagem ao dizer que você precisa amar aquilo que deseja obter. Nada, a não ser um amor intenso permitirá que você supere os muitos obstáculos em seu caminho. Nada, a não ser o amor permitirá que você aguente os fardos de sua tarefa. Quanto mais você tem desejo por algo, mais você o ama, e quanto mais o amar, maior será a força de atração exercida no sentido de sua conquista, tanto dentro quanto fora de você. Então, ame só uma coisa por vez, não seja um mormon maluco. Capítulo 14. As grandes forças dinâmicas. Você já notou a diferença entre os homens fortes e de sucesso em qualquer momento da vida, e os homens fracos e fracassados ao redor deles?
Você tem consciência das características muito diferentes dos dois tipos, mas por alguma razão acha difícil dizer onde a diferença está realmente. Vamos analisar o assunto. Barton disse: quanto mais vivo, mais tenho certeza de que a grande diferença entre os homens, os débeis e os poderosos, os grandes e os insignificantes, é a energia e a determinação invencível, uma proposta já estabelecida e então a morte ou a vitória. Essa qualidade fará qualquer coisa que possa ser feita neste mundo, e não há talento, nem circunstância ou oportunidade que fará de uma criatura com duas pernas um homem sem ela. Não sei como a ideia poderia ser expressada de maneira mais clara que a fala de Barton. Ele tocou o ponto central do assunto: seus olhos verão seu coração. Energia e determinação invencível, essas duas coisas destruirão barreiras poderosas, e superarão os maiores obstáculos. E, no entanto, elas devem ser usadas juntas. Sem determinação, a energia irá para o lixo. Muitos homens têm energia mais que o suficiente, chegam a transbordar com ela, e no entanto, falta-lhes concentração, falta-lhes a força concentrada que permite que levem seu poder para o local exato. A energia não é nem um pouco tão rara quanto muitos imaginam. Posso olhar a meu redor a qualquer momento e escolher um número de pessoas que já sei que são cheias de energia, muitas até têm energia demais, e mesmo assim, não parecem ir a lugar nenhum. Estão perdendo sua energia o tempo todo. No entanto, elas estão brincando com isso, e não interferindo. Essas pessoas elegem qualquer coisa insignificante ou que não tenha nenhum interesse real nem importância, e perdem energia ou bastante força nervosa para carregá-la por um dia inteiro de trabalho pesado, e mesmo quando terminam, nada parece ter sido realizado. Outros têm energia suficiente e fracassam ao direcioná-la com o poder da vontade para o objetivo desejado. Determinação invencível, essas são as palavras. Elas não o emocionam com seu poder. Se você tem algo a fazer, coloque a mão na massa e faça. Guie sua energia, e então a direcione com sua vontade, aplique a determinação invencível e assim vai conseguir o que quer. Todos têm dentro de si uma enorme vontade, mas a maioria de nós é preguiçosa demais para usá-la. Não podemos nos afligir a ponto de dizer, sinceramente, eu vou fazer isso. Se a única coisa a fazer é extirpar a coragem a esse ponto, e então a colocar em um lugar do qual não sairá, então podemos chamar para a tarefa esse poder maravilhoso, a vontade humana. O homem, via de regra, possui a concepção mais fraca do poder da vontade, mas aqueles que estudaram de acordo com os ensinamentos ocultos sabem que a vontade é uma das maiores forças dinâmicas do universo, e uma vez controlada e dirigida adequadamente pode ser capaz de conquistar coisas quase milagrosas. Energia e determinação invencível, são palavras magníficas. Guarde-as em sua memória, pressione-as como molde contra a cera de sua mente, e elas serão uma inspiração constante em momentos de necessidade. Se você conseguir que essas palavras vibrem em seu ser, se tornará um gigante entre pigmeus. Diga essas palavras sempre, e verá como se sentirá cheio de vida, veja como seu sangue circulará, como seus nervos formigarão. Faça dessas palavras parte de você mesmo e então vá em frente mais uma vez na batalha da vida, encorajado e fortalecido. Coloque-as em prática. Energia e determinação invencível. Deixe que esse seja seu lema para a vida diária, e você se tornará um daqueles raros homens que são capazes de fazer coisas. Muitas pessoas se detêm em fazer o melhor que podem pelo fato de se menosprezarem em relação às pessoas de sucesso, ou mesmo superestimar os bem-sucedidos em comparação a si próprios. Uma das coisas curiosas percebida por pessoas que entram em contato com aquelas que chegaram lá, é o fato de se dar conta de que essas pessoas bem-sucedidas não são extraordinárias. Você conhece um grande escritor e fica desapontado ao perceber que é uma pessoa comum. Ele não tem uma conversa brilhante, e na verdade, você conhece inúmeras pessoas comuns que parecem muito mais brilhantes que esse homem que o deslumbra com o brilhantismo de seus livros. Você conhece um grande estadista, e ele não parece nem um pouco tão sábio quanto os idosos de seu próprio vilarejo, que perdem sua sabedoria no ar do deserto. Você conhece um grande capitão da indústria,
e ele não lhe dá aquela impressão de astúcia tão marcante naquele negociante pechinchador de sua própria cidade. Como isso pode acontecer? As reputações dessas pessoas são fictícias. Ou qual é o problema? O problema é este. Você imaginava que essas pessoas fossem feitas de um metal superior, e fica desapontado ao descobrir que elas são feitas da mesma coisa que você e aqueles que o rodeiam. Mas, você pode perguntar, de onde vem sua grandeza ou suas façanhas? Principalmente, disto, eles acreditam neles mesmos e em seu poder inerente, em sua capacidade de se concentrar no trabalho à mão, quando estão trabalhando, e sua habilidade para prevenir dispersão de força quando não estão trabalhando. Eles acreditam neles mesmos, e fazem que cada esforço conte. Os sábios de seu vilarejo derramam sabedoria em cada esquina, e falam com um monte de tolos. Se eles fossem sábios de verdade, guardariam seus ensinamentos e os profeririam onde servissem para alguma coisa. O escritor brilhante não perde sua destreza a cada esquina, na verdade, ele fecha a gaveta em que sua destreza está guardada, e a abre apenas quando está pronto para se concentrar e ir direto ao trabalho. O capitão da indústria não quer impressioná-lo com sua astúcia e esperteza. Ele nunca quis, mesmo quando era jovem. Enquanto seus colegas falavam e se gabavam, esse financiador bem-sucedido escondia ouro. As grandes pessoas do mundo, ou seja, aqueles que chegaram lá, não são muito diferentes de você, ou de mim, ou do resto de nós. Todos nós somos basicamente os mesmos. Mas você tem que conhecê-los para ver como são comuns. Mas não se esqueça do fato de que eles sabem usar seu próprio material, enquanto que o resto de nós não sabe, e na verdade, fica em dúvida quando se trata de uma habilidade real. O homem ou a mulher que chega lá geralmente começa percebendo que ele ou ela não é muito diferente das pessoas bem-sucedidas das quais tanto ouvem falar. Isso lhes dá confiança, e como resultado percebem que são capazes de fazer coisas. Então eles aprendem a manter suas bocas fechadas, e evitar perder e dissipar sua energia. Elas guardam energia, e a concentram na tarefa à mão, enquanto que seus colegas mandam sua energia em todas as direções, tentando se destacar e mostrar para as pessoas como eles são espertos. O homem ou a mulher que chega lá prefere aguardar o aplauso que segue o feito realizado, e se importa muito pouco com os elogios que correspondem a promessas de algo que esperamos fazer algum dia, ou considerado uma exibição de esperteza sem trabalho. Uma das razões pelas quais as pessoas que se relacionam com homens bem-sucedidos muitas vezes se tornam bem-sucedidas, é porque conseguem observar o homem de sucesso e meio que sacar o truque de sua grandeza. Elas veem que ele é um homem comum, mas que acredita piamente em si mesmo, e que também não perde energia, mas guarda todas as suas forças para as tarefas diante dele. E, ao se beneficiarem de um exemplo, elas começam a trabalhar e colocar a lição em prática em suas próprias vidas. Agora, qual é a moral dessa conversa? É simples, não se subestime, nem superestime os outros. Perceba que você é feito de um ótimo material, e que há muitas coisas boas guardadas em sua mente. Então, mãos à obra e desdobre essas coisas boas, transforme esse material ótimo em alguma coisa. Faça isso prestando atenção às coisas à sua volta, dando o melhor que existe em você, sabendo que há muito mais coisas boas em você prontas para as tarefas que ainda estão por vir. Dê o melhor de si na tarefa à mão, e não trapaceie a tarefa presente em favor de algum objetivo futuro. Seu suprimento é inesgotável. E não jogue fora suas coisas boas na multidão de chatos, observadores e críticos que só ficam sentados olhando você trabalhar. Guarde suas coisas boas para seu trabalho, e não tenha muita pressa em receber aplausos. Guarde seus bons pensamentos para copiar se for um escritor, guarde seus planos brilhantes para a prática propriamente dita, se for um homem de negócios, guarde sua sabedoria para a ocasião certa, se for um estadista, e em cada caso, evite o desejo de jogar suas pérolas diante de uma multidão irritante que quer ser entretida por um show gratuito. Talvez não haja nada de sofisticado nesse ensinamento, mas é o que muitos de vocês precisam, e muito. Pare de brincar e mãos à obra. Pare de jogar fora essa ótima matéria-prima, e comece a trabalhar para fazer algo valer a pena.
Capítulo 15. Reivindicar o que é seu. Em uma conversa recente, eu dizia a uma mulher para reunir sua coragem e ir em busca de uma coisa boa em particular que ela cobiçava há muitos anos, e que, finalmente, parecia estar em vista. Eu disse que parecia que seu desejo estava prestes a ser concedido, que a lei da atração estava trazendo-o para ela. Mas ela não tinha fé, e insistia em repetir: isso é bom demais para ser verdade, é bom demais para mim. Ela ainda não havia emergido de seu estado de minhoca do pó, e apesar de conseguir ver a terra prometida, se recusava a entrar nela porque era bom demais para ela. Acho que consegui colocar energia suficiente na mulher para que reivindicasse o que era dela, já que as últimas notícias indicam que ela já tomou posse do que queria. Mas não é isso que quero contar. Quero chamar sua atenção para o fato de que nada é bom demais para você, não importa a grandeza da coisa, e não importando como você pode não parecer merecedor. Você tem direito a tudo de melhor que existe, é sua herança direta. Então, não tenha medo de pedir, exigir e pegar. As coisas boas do mundo não pertencem a alguns filhos favorecidos. Elas pertencem a todos, mas chegam apenas para aqueles sábios o bastante para reconhecer que as coisas boas são suas por direito, e aqueles corajosos o bastante para tentar obtê-las. Muitas coisas boas são perdidas porque ninguém as pede. Você perde muitas coisas esplêndidas porque você não se sente digno delas. Você perde muitas coisas maravilhosas porque não tem a confiança e a coragem de exigi-las e tomar posse delas. Somente os bravos merecem o que é justo, diz o provérbio, e a regra é verdadeira em todas as linhas de esforço humano. Se você continuar repetindo que não é digno de uma coisa boa, que algo é bom demais para você, a lei acreditará naquilo que você diz. Trata-se de algo peculiar sobre a lei, ela acredita naquilo que você diz, e acha que você é sincero. Então, tome cuidado com o que diz a ela, ou ela lhe dará crédito. Diga a ela que você é digno do melhor que existe, e que não há nada bom demais para você, e provavelmente a lei perceberá que você foi sincero e dirá: acho que ele está certo. Vou lhe dar uma padaria completa se é isso que ele quer. Ele conhece seus direitos, e por que eu tentaria negá-los a ele? Mas se você diz: isso é bom demais para mim, a lei provavelmente dirá: bem, eu não poderia imaginar, mas ele deve estar certo. Ele deve saber, e não sou eu quem vai contradizê-lo. E assim por diante. Porque alguma coisa seria boa demais para você. Você já parou para pensar exatamente o que é? Você é uma manifestação da coisa completa, e tem perfeito direito a tudo o que existe. Ou, se preferir, você é um filho do infinito, e herdeiro de tudo o que ele tem. As duas afirmações são verdadeiras. Em qualquer nível, não importa o que você peça, você estará apenas exigindo o que é seu. E quanto mais sincero for ao exigi-lo, mais confiança terá em recebê-lo, quanto mais você lutar por ele, mais certeza terá de consegui-lo. O desejo forte, a expectativa confiante, a coragem em ação, essas coisas lhe trazem aquilo que lhe pertence. Mas antes de colocar essas forças em ação, você precisa perceber que está meramente pedindo aquilo que é seu, e não algo sobre o qual não tem direito ou título. Enquanto houver em sua mente o menor restinho de dúvida a respeito do direito sobre as coisas que deseja, você imporá uma resistência à operação da lei. Você pode exigir com tanto vigor quanto desejar, mas não terá a coragem de agir se restar uma dúvida sobre seu direito sobre aquilo que quer. Se você insistir em ver a coisa desejada como se pertencesse a outra pessoa, e não a você, se tornará um homem avarento ou invejoso, ou mesmo um ladrão tentado a agir. Nesse caso, sua mente se revoltará com os acontecimentos, já que instintivamente se afastará da ideia de pegar aquilo que não é seu. A mente é honesta. Mas, ao perceber que o melhor do universo tem você como herdeiro divino, e que é o bastante para que ninguém precise roubar os outros, então a tensão acaba, a barreira se quebra e a lei faz seu trabalho. Não acredito nessa coisa de humildade. Essa atitude submissa e inferior não me apetece, e não faz sentido de jeito nenhum. Que ideia de fazer de certas coisas uma virtude, quando o homem é o herdeiro do universo,
e tem direito sobre qualquer coisa que precise para seu crescimento, felicidade e satisfação. Não acho que todos deveriam assumir uma atitude mental fanfarrona ou tirânica. Isso também é absurdo, já que a verdadeira força não se exibe. O fanfarrão é um fraco, confesso, ele é falastrão para disfarçar sua fraqueza. O homem verdadeiramente forte é calmo, e carrega consigo a consciência da força que faz, que não precisa exibir e ser espalhafatoso com uma suposta força. Mas fuja desse hipnotismo da humildade, essa atitude mental submissa e inferior. Lembre-se do terrível exemplo de Uriah Heep, é um velhaco que disfarçava suas verdadeiras intenções fingindo ser humilde, personagem do romance David Copperfield, de Charles Dickens, e cuidado para não imitá-lo. Jogue sua cabeça para trás e olhe o mundo nos olhos. Não há nada a temer, o mundo é que deve ter medo de você, como o grito teme. Seja um homem, ou uma mulher, e não uma criatura rastejante. E isso se aplica à sua atitude mental, assim como ao seu comportamento externo. Pare de rastejar em sua mente. Veja-se ereto e encarando a vida sem medo, e gradualmente você se tornará seu ideal. Não há nada bom demais para você, nada mesmo. O melhor que existe não está nem perto de ser bom demais o bastante para você, ainda há coisas melhores por vir. O melhor presente que o mundo tem a oferecer é uma mera ninharia comparada às grandes coisas no cosmos que esperam pelo momento certo em sua vida. Então, não tenha medo de buscar esses brinquedos na vida, essas ninharias desse plano de consciência. Vá em busca deles, agarre um punhado e brinque com eles até se cansar, eles foram feitos para isso. Eles são feitos para seu uso expresso, não são para serem olhados, mas para brincar se você desejar. Sirva-se, há uma loja cheia desses brinquedos esperando por seu desejo, sua exigência e posse. Não se acanhe. Não quero mais ouvir essa conversa tola sobre as coisas sendo boas demais para você. Ora essa! Você parece o filhinho do imperador que acha que os soldados de chumbo e o tambor de brinquedo eram bom demais para ele, e ele se recusou a querer brincar com eles. No entanto, você não encontra esse problema entre crianças, via de regra. Elas reconhecem instintivamente que nada é bom demais para elas. Elas querem tudo que está à vista para brincar, e parecem sentir que as coisas lhes pertencem por direito. E essa é a condição da mente que nós, buscadores da aventura divina, devemos cultivar. A não ser que nos tornemos criancinhas, não podemos entrar no reino dos céus. As coisas que vemos a nosso redor são os brinquedos do jardim da infância de Deus, e que podemos usar em nossas brincadeiras tarefas. Sirva-se, peça-os sem timidez e exija quantos puder usar, são todos seus. E se não encontrar exatamente aquilo que quer, peça, há um grande estoque nas prateleiras e armários. Brinque, brinque, brinque o quanto seu coração mandar. Aprenda a afiar tapetes, a construir casas com blocos, a bordar nos quadrados, jogue o jogo inteiro, e jogue bem. E exija todos os materiais adequados para a brincadeira, não tenha vergonha, há o bastante para todos. Mas, lembre-se disto. Isso tudo pode ser verdade, mas as melhores coisas ainda são apenas coisas para brincar, brinquedos, blocos, tapetes, cubos e todo o resto. Úteis, muito úteis para aprender a lição, agradáveis, muito agradáveis de brincar, e desejáveis, muito desejáveis para essas propostas. Beneficie-se dessas coisas e divirta-se com elas o quanto puder. Entre de cabeça na brincadeira, e jogue mesmo, é bom. Mas há algo que deve ser lembrado, nunca perca de vista o fato de que são coisas boas, mas coisas para brincar, fazem parte do jogo, e você precisa concordar plenamente em deixá-las de lado quando chegar o momento de passar para a próxima aula, e não chorar nem se lamentar por ter deixado seus brinquedos para trás. Não se permita ficar apegado demais a eles, eles servem para seu uso e prazer, mas não fazem parte de você, nem são essenciais para a sua felicidade no próximo estágio. Despreze-os não por causa de sua falta de realidade, eles são coisas maravilhosas relativamente, e você pode ter obtido toda a diversão possível com eles, mas não seja um puritano espiritual, ficando de lado e se recusando a entrar na brincadeira.
Não se amarre a eles, eles são bons para usar e brincar, mas não bons o bastante para usar você e fazer de você um brinquedo. Não deixe os brinquedos virarem a mesa contra você. Essa é a diferença entre controlar as circunstâncias e ser escravo das circunstâncias. O escravo pensa que esses brinquedos são reais, e que não é bom o bastante para tê-los. Ele consegue apenas alguns brinquedos, pois tem medo de pedir mais, e perde a maior parte da diversão. E então, considerando que os brinquedos sejam reais, e não percebendo que há muito mais de onde eles vieram, ele se apega às pequenas bugigangas que vieram em sua direção, e se permite se tornar seu escravo. Ele teme que as levem para longe e tem medo de engatinhar pela sala para pegar outras. O mestre sabe que todas lhe pertencem. Ele exige aquilo que precisa dia após dia, e não se preocupa em ter demais, já que sabe que há muito mais, e que não pode ser enganado. Ele brinca e brinca bem, e se diverte na brincadeira, e enquanto isso, aprende suas lições do jardim de infância. Mas ele não fica apegado demais aos brinquedos. Ele está disposto a jogar longe os brinquedos mais usados e pegar um novo. E quando ele é chamado na sala ao lado para passar de ano, joga no chão os brinquedos usados do dia, e com os olhos brilhantes e uma atitude mental confiante, marcha em direção à sala ao lado, em direção ao grande desconhecido, com um sorriso no rosto. Ele não tem medo, já que ouve a voz da professora e sabe que ela espera por ele, na próxima grande sala. Capítulo 16. Lei, não sorte. Há algum tempo eu estava conversando com um homem sobre o poder de atração do pensamento. Ele disse não acreditar que o pensamento poderia atrair coisa alguma a ele, e que tudo era uma questão de sorte. Ele havia descoberto que a má sorte o perseguia implacavelmente, e que tudo o que fazia dava errado. Sempre fora assim, sempre seria assim, e ele tinha se acostumado a esperar que fosse assim. Ao encarar algo novo, ele já sabia que não daria certo e que nada de bom poderia vir dali. Oh, não! Não havia nada na teoria do pensamento de atração, de acordo com ele, era tudo uma questão de sorte. O homem não conseguiu ver em sua própria confissão que tinha um argumento mais convincente em favor da lei da atração. Ele havia declarado que estava sempre esperando que as coisas dessem errado, e que tudo acabava como o esperado. Ele era um exemplo magnífico da lei da atração, mas não sabia, e argumento algum parecia esclarecer a questão para ele. Ele estava contra ela, mas parecia não haver saída, ele sempre esperava ter má sorte, e cada acontecimento provava que estava certo, que a posição da ciência mental era bobagem. Muitas pessoas parecem pensar que a única maneira em que a lei da atração funciona é quando alguém deseja com força e continuamente. Elas parecem não perceber que uma crença forte é tão eficaz quanto um desejo forte. O homem bem-sucedido acredita em si mesmo e em seu sucesso, e ao não prestar atenção em pequenos obstáculos, tropeça e escorrega, aperta o passo em direção a seu objetivo, acreditando o tempo todo que chegará lá. Suas visões e alvos podem mudar à medida que progride, e ele pode mudar seus planos ou ter seus planos alterados por ele, mas o tempo inteiro sabe em seu coração que um dia chegará lá. Ele não deseja o tempo todo que gostaria de chegar lá, ele simplesmente sente e acredita nisso, e assim coloca em funcionamento as forças conhecidas mais poderosas no mundo do pensamento. O homem que, da mesma forma, acredita sempre que falhará invariavelmente falha. Quem poderia evitar? Não há milagre especial algum nisso. Tudo aquilo que ele faz, pensa e diz está tingido com o pensamento do fracasso. Outras pessoas entram nessa onda, e falham em acreditar nele ou em suas habilidades, e os acontecimentos em que ele está presente se tornam mais uma exibição de sua má sorte, em vez de atribuí-la à sua crença e expectativa de fracasso. Ele sugere fracasso para si mesmo o tempo todo, e invariavelmente sofre o efeito da autossugestão. E então, mais uma vez, seus pensamentos negativos calam a parte de sua mente da qual vêm as ideias e planos que poderiam conduzi-lo ao sucesso, e que realmente chegam ao homem que espera o sucesso porque ele acredita nisso. Um estado de desencorajamento não é aquele em que as ideias mais brilhantes chegam até nós.
Somente quando estamos entusiasmados e cheios de esperança é que a mente produz as ideias brilhantes que podem ser levadas em conta. Os homens sentem instintivamente a atmosfera de fracasso pairando sobre alguns de seus amigos, e por outro lado reconhecem algo em outras pessoas que os levam a dizer, quando ouvem dizer que um infortúnio os atingiu, ele vai sobreviver de algum jeito, ninguém consegue colocar esse homem para baixo. É a atmosfera causada pela atitude mental prevalecente. Então, trate de clarear sua atitude mental. A sorte não existe. A lei opera em toda a parte, e tudo o que acontece só acontece por causa do funcionamento da lei. Você não consegue dizer a coisa mais simples que já aconteceu por sorte, tente, e então leve o acontecimento a uma análise final, e verá que é resultado da lei. É simples como matemática. Plano e proposta, causa e efeito. Dos movimentos dos planetas ao crescimento do grão de mostarda, é tudo resultante da lei. A queda da pedra sobre a lateral da montanha não é sorte, forças que operavam há séculos foram responsáveis por ela. E por trás dessa causa estavam outras, e assim por diante até que a causa sem causa é alcançada. E a vida não é resultado da sorte, a lei também está aqui. A lei está a todo vapor tendo você consciência disso ou não, acreditando ou não. Você pode ser um sujeito ignorante a respeito de como a lei funciona, e atrai todo tipo de problema por causa de sua ignorância em relação à lei. Coloque isso em sua corrente como se estivesse lá, e a vida lhe parecerá algo muito diferente. Você não pode sair da lei recusando-se a ter qualquer relação com ela. Você tem a liberdade de se opor e produzir todo tipo de atrito que quiser, isso não fere a lei, e você pode continuar até aprender sua lição. A lei da atração é um nome para a lei, ou mesmo uma de suas manifestações. Mais uma vez eu digo, seus pensamentos são coisas reais. Eles partem de você em todas as direções, combinando-se com pensamentos similares, pensamentos opostos de um caráter distinto, fazendo combinações, indo para onde são atraídos, correndo de centros de pensamentos opostos. E sua mente atrai o pensamento de outras pessoas, que foram enviados consciente ou inconscientemente. Mas ela atrai apenas os pensamentos que estejam em harmonia com seus próprios. Os parecidos se atraem e os opostos se repelem no mundo do pensamento. Ao afinar sua mente no tom da coragem, confiança, força e sucesso, vai atrair pensamentos de natureza semelhante, pessoas de natureza semelhante, coisas que se encaixam no tom mental. Seu pensamento ou humor prevalecente determinam aquilo que será atraído por você, e escolhem seu companheiro de quarto mental. Hoje você está colocando em ação correntes de pensamento que, com o tempo, atrairão até você pensamentos, pessoas e situações em harmonia com o tom predominante de seu pensamento. Seu pensamento se misturará com os outros de natureza semelhante e vocês se atrairão, e certamente criarão uma proposta comum mais cedo ou mais tarde, a não ser que um ou outro mude a corrente de seus pensamentos. Entre nas operações da lei. Faça dela uma parte de você mesmo. Entre em suas correntes. Mantenha seu equilíbrio. Afine sua mente na nota da coragem, confiança e sucesso. Entre em contato com todos os pensamentos desse tipo que emanam a cada hora de centenas de mentes. Pegue o melhor que há no mundo do pensamento. O melhor está lá, então não se satisfaça com nada que seja menos que isso. Embarque em uma parceria com boas mentes. Entre nas vibrações certas. Você deve estar cansado de ser agitado pelas operações da lei, entre em harmonia com ela. Fim.